É um prazer estar aqui novamente com você. E lembrando, se você não está inscrito em nosso canal, nos dê esse privilégio. Se inscreva, compartilhe e também comente. É muito importante. Hoje eu estou trazendo aqui do pastor Michelson Borges um vídeo. Olá, tudo bem com você? Morreu hoje, dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, Papa argentino, primeiro Papa sul-americano a ocupar o cargo de chefe supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste vídeo eu quero fazer algumas reflexões breves a respeito desse acontecimento, tentar desfazer algumas especulações que se fazem toda vez que um Papa morre, apresentar alguns materiais interessantes aqui que eu sugiro que você leia, você reflita a respeito disso, mas primeiramente expressar aqui as minhas condolências aos amigos católicos pelo falecimento do seu líder máximo, o Papa Francisco. Foi publicado no portal Adventista Sul-Americano foi publicada uma matéria bem interessante, uma análise feita pelo evangelista da Igreja Adventista da América do Sul, pastor Rafael Rossi. Eu quero daqui a pouco ler alguns trechos para você deste artigo, vale muito a pena ler, refletir sobre o que está publicado ali. Depois quero apresentar alguns outros materiais, algumas análises de correntes escatológicas alarmistas, que numa hora dessas também ou reforçam suas ideias ou acabam tendo que deixar para lá aquilo que ensinaram por tanto tempo, como é o caso da teoria, da ideia dos 7 papas que corresponderiam aos montes ali em Apocalipse 17. O fato é que em meu canal aqui tem vários vídeos, nós já gravamos, meus amigos pastores Sérgio Monteiro, Adriano Cecílio, Eleazar Domini, já gravamos lives e fizemos análises dessas questões, tanto da teoria dos 6.000 anos que levariam supostamente à volta de Jesus em 2027, a teoria dos 7 papas ali de Apocalipse 17, tudo isso já foi analisado e infelizmente algumas pessoas insistem em permanecer no erro. Até que as datas passam e fica de novo aquela sensação de desapontamento, de decepção, de tristeza com algo, com expectativas que foram frustradas, mas a culpa foi das pessoas que preferiram crer nisso do que naquilo que realmente está revelado e de fazerem um estudo bíblico sério, consistente, com base em literatura oficial da igreja, material que tem respaldo teológico. Quero indicar aqui de antemão já o livro recém-lançado pela CPB, o Revelação de Jesus Cristo, de Hank Stefanovic. Nós temos agora o comentário bíblico Andrews, também um material muito bom. Enfim, não é por falta de conhecimento que a igreja deverá perecer, né? Mas infelizmente alguns, repito, acabam preferindo beber em outras fontes e passam frequentemente por desapontamentos porque alimentaram expectativas que não correspondem à realidade. Eu vou ler para você, então, partes desse artigo do pastor Rafael Rossi, depois citar alguns outros materiais, vou deixar aqui na descrição do vídeo também conteúdos para que você possa assistir, se aprofundar nesses temas e assim ter uma visão mais madura, mais bem fundamentada, de uma hermenêutica responsável a respeito desses temas, de escatologia, do fim do mundo, da volta de Jesus, dos poderes que o Apocalipse descreve e denuncia, enfim, de tudo isso. Precisamos muito ter uma visão equilibrada, uma visão correta, coerente das profecias, para não ser também alvo de ridículo, né? E de fundamentalismos, de sensacionalismos e coisas assim. E na sequência, no final do vídeo, eu vou deixar aqui um pequeno vídeo que foi gravado pelo meu amigo, o jornalista, estudante do mestrado de teologia no NASP e também colaborador da revista Vida e Saúde, Davi Boechat. Ele fez uma breve análise ali de 12 minutos, muito interessante, que eu creio vale a pena a gente assistir, e com isso eu vou daí encerrar este vídeo aqui, tá bom? Vamos então ao artigo que foi publicado no portal de notícias da Igreja Adventista da América do Sul, né? Aí está. Vou deixar aqui abaixo também o link para você depois ler com mais calma, com reflexão, o novo Papa e as profecias do Apocalipse, como entender corretamente o que ocorrerá à luz da Bíblia e ter segurança nos planos divinos. O falecimento do cardeal Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco,
ocorrido neste 21 de abril, naturalmente alimenta especulações proféticas. Em círculos cristãos, sobretudo entre estudiosos das profecias Daniel e Apocalipse, muitos questionam se um evento dessa dimensão estaria relacionado ao cumprimento de sinais do fim. Alguns recorrem à chamada teoria dos 7 papas, iniciada em 1929. Já analisamos isso aqui em vídeos no canal também, essa data não tem nada a ver com nenhuma marcação profética, nenhum marcador profético. Até Ellen White mesma diz que após 1844 não haveria mais profecias relacionadas com o tempo. Então é totalmente arbitrário tomar essa data para contar a partir dela os 7 papas, que seriam os últimos então, né? Ocorre que o 7º acabou de morrer, que é o Papa Francisco. E aí? O 8º teria que ser o próprio diabo, o próprio anticristo. Nós sabemos que será eleito aí, logo, logo, num próximo conclave, um papa, um ser humano, né? Então, essa teoria, por certo, terá que ser mais uma vez revisada, mais uma vez adaptada, e assim a coisa fica bem ruim, na verdade. Então, sugerindo que cada pontífice teria um papel cronológico específico em Apocalipse 17. Já estudamos aqui também, a palavra orós, ali, montes, não representa pessoas, não representa papas. Aqueles montes, aqueles reinos, representam reinos perseguidores. Esse é o padrão de interpretação profético, né, historicista. Então, por que ir para interpretações totalmente mirabolantes que não correspondem aos paralelismos, né, proféticos que encontramos em Daniel, em Apocalipse, enfim. Repito, vou deixar aqui na descrição do vídeo outros vídeos para que você possa assistir e entender melhor o assunto. Contudo, a interpretação bíblica e profética aponta que esse capítulo não delimita um número fixo de papas a partir do Tratado de Latrão, 1929, mas sim descreve poderes e reinos que atravessam séculos. A palavra de Deus ultrapassa qualquer tentativa de atribuir datas exatas para o fim do mundo, ou de encaixar cada papa em supostas listas definidas. Historicamente, o papado demonstra continuidade institucional desde muito antes de 1929. Limitar a contagem de pontífices ao século XX ignora períodos chaves da formação do poder político-religioso de Roma, como o declínio do Império Romano e o surgimento da instituição papal como autoridade central do Ocidente. Portanto, ao abordar o falecimento do Papa Francisco, deve-se ter em vista um processo histórico em curso, não um salto profético isolado. Na teologia católica, afirma-se que a primazia de bispo de Roma remonta ao apóstolo Pedro. E aqui ele analisa brevemente essa questão. Realmente não tem por que se sustentar essa ideia, né, da primazia de Pedro e depois a sucessão apostólica com base nesse texto que é muito mal interpretado. Inclusive, fica aqui mais uma vez o convite, no próximo fim de semana, sexta e sábado, na igreja de São José dos Campos, na igreja central de São José dos Campos, Leandro Quadros, eu, Matheus Amaral, vamos tratar de temas ligados a esses assuntos aqui também, né? O título da nossa programação é A Sedução de Roma, e você vai entender o que está acontecendo, por que esse despertamento de uma nova apologética católica, de novo, né, o ensino de dogmas já antigos, né, e não bíblicos, canais no YouTube, enfim. Participe, divulgue, assista, vai ser transmitido ao vivo, e eu tenho certeza que será bastante enriquecedor para você. Eu vou deixar que você leia então esse artigo aqui. Ele tem vários detalhes bem interessantes que mostram realmente aí o perigo, né, dessas especulações, dessas escatologias aventureiras, digamos assim, né, e as consequências disso. O outro artigo que eu quero indicar para você, deixa eu fechar esse aqui então, e colocar aqui na tela, apenas para você ver então o título, né, aqui está o título, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para que você possa estudar esse artigo aqui que foi produzido, escrito pelo pastor Flávio Pereira da Silva Filho. Ele é pastor, jornalista, é um dos responsáveis ali pelo Centro White, trabalha no Centro White no UNASP, e aqui uma análise acadêmica respeitosa, evidentemente, né, como todos os vídeos que fizemos a respeito desse assunto são respeitosos, mas as ideias têm que ser escrutinadas, têm que ser analisadas e, se forem verificadas falsas, descartadas, criticadas. E aqui está então um artigo bem interessante, Fundamentos da Escatologia, de Samuel Ramos, desse pastor que está defendendo já há algum tempo essa ideia dos 7 papas ali, supostamente apresentados em Apocalipse 17. Então fica aqui o meu convite para que você leia esse artigo acadêmico, tá? O tratamento, repito, é acadêmico, uma análise acadêmica dessa ideia
que com a morte do Papa Francisco cai por terra, né? Cai por terra. E o outro artigo, deixa eu mostrar aqui para vocês também, repito, vou deixar todos eles aqui na descrição para você ler, para você ver os vídeos também, tá? O outro é este aqui, ó, muito bom também, do mesmo pastor Flávio Pereira Silva, pastor e jornalista, foi publicado algum tempo atrás no site da Revista Adventista, tá? Datas para o Advento. A postura cristã correta é de vigilância, não de especulação sobre o dia do retorno de Cristo. E aqui o pastor Flávio ele faz uma análise dessa questão de marcação de datas, essa ideia incômoda, né? Triste que alguns têm defendido em torno de 2027, né, dessa data aí. Eu gostaria muito que Jesus voltasse antes disso, evidentemente, né? Mas passando essa data, como ficarão esses que defenderam assim com unhas e dentes, né, essa data aí de 2027 com base na teoria dos 6.000 anos? Vai ficar de novo vergonhoso para essas pessoas, mas eu deixo claro aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não compactua com essas ideias. Tá? Nós entendemos muito bem, e inclusive é bom que se diga que a Igreja Adventista do Sétimo Dia e mesmo Ellen White nunca marcaram data para qualquer coisa. Né? Foi um desapontamento milerita, nós reconhecemos isso como profético, nossa igreja tem suas raízes lá nesse movimento, mas a Igreja Adventista como tal nunca marcou datas para nada. Né? Nós entendemos muito bem que a Bíblia é clara em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora e que os tempos, né, proféticos pertencem a Deus e não nos cabe saber essas coisas. Nós temos que estar preparados todos os dias para a volta de Jesus. Nós temos que entender que, na verdade, é muito mais urgente o tempo do que se possa pensar, porque o que nos resta agora é o tempo de uma vida, meia vida, um terço de uma vida, ou menos que isso, né? Ou até que uma doença, um problema de saúde nos encontre, e aí como estará a nossa vida, né? Como estará a nossa situação? Então, na verdade, a urgência é um senso que tem que nos acompanhar o tempo todo. E não ficar baseada em fatos pontuais, a morte de um papa, um acontecimento nos Estados Unidos, a eleição de um presidente. É óbvio que nós percebemos que o cenário vai sendo montado. E já fiz vários vídeos aqui falando sobre o ecumenismo, por exemplo, né? O uso dessa bandeira ecológica para fazer avançar pautas como a do descanso dominical. E o Papa Francisco, não podemos deixar de lembrar, foi um dos grandes defensores dessa pauta. Né, a pauta ambiental, na sua carta apostólica Laudato Si, a mais importante que ele publicou, com certeza, ele defende o domingo, o descanso dominical, como uma das formas de amenizar aí, os efeitos das mudanças climáticas. Então, entendo que o Papa Francisco, ele fez avançar bastante aí os ponteiros, digamos assim, do relógio profético, né? Com a sua linha assim mais progressista. Talvez agora venha um Papa, seja escolhido um Papa mais conservador, mais alinhado, quem sabe até aos Estados Unidos. Vamos ver, vamos acompanhar aí as deliberações, né, do conclave, que logo será convocado para eleger o próximo Papa. Fiquemos aguardando e entendendo que a profecia avança, né? E que em algum momento nós veremos a realização do nosso grande sonho, nossa grande esperança, que é a volta de Jesus. Então, cuidado com teorias especulativas, né? Mesmo no mundo evangélico, né, muitas ideias estranhas, elas acabam sendo divulgadas por aí nas redes sociais, né, envolvendo a marca da besta, como sendo um chip, vacina ou coisa parecida, totalmente fora da interpretação profética, né, essa teoria dispensacionalista do terceiro templo e tal, muita gente comprando essas ideias como se fossem bíblicas, e não são. Assim como não é bíblica a ideia do arrebatamento secreto, que alguns ensinam por aí. Você pode analisar a Bíblia de capa a capa, você não encontra isso. Então, precisamos de um estudo bíblico mais consistente, mais sério, mais responsável, para que tenhamos em vista o cenário profético real e aguardemos, né? Vivamos nossa vida com consagração, pregando o evangelho, cumprindo a missão, cuidando da nossa família, trabalhando pela igreja, pelo bem do semelhante, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Jesus quer que nós estejamos ocupados enquanto aguardamos a sua vinda. E não com esse espírito de sensacionalismo, alarmismo, que tem tomado conta de muitos canais, infelizmente, até canais adventistas, de pessoas, né, não da igreja, mas de pessoas que pertencem à igreja e que se valem dessa fórmula, né, alarmista, sensacionalista, talvez para ganhar views ou para fazer seus canais crescerem. Eu já até trabalhei esse assunto aqui no meu canal também, sobre o sensacionalismo e o mal que isso faz na mente das pessoas, de criar um estado mental assim, de desassossego, de preocupação excessiva. Não é isso que Deus quer que nós vivamos, né? Ele quer que nós tenhamos paz em nosso coração, uma
saudável expectativa e que estejamos ocupados fazendo o que Ele quer que nós façamos enquanto aguardamos e pregamos a respeito da volta de Jesus. Então, fica aqui meu convite para que você leia esses conteúdos que eu vou deixar aqui na descrição, assista aos vídeos que eu vou deixar aqui também na descrição. Se não fez isso ainda, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, compartilha, curta esse vídeo e esteja atento também, porque todos os dias estou compartilhando aqui nas redes sociais, no meu canal no YouTube, nas redes sociais que eu tenho. O meu Instagram é o @MichelSonBorges. Eu tenho também o Facebook, @PRMichelSonBorges. O meu X é @Criacionismo. E aqui no canal, todos os dias eu compartilho vídeos bíblicos, reflexões bíblicas do projeto Reavivados por Sua Palavra. E não tem melhor maneira de nós estarmos nos preparando para a volta de Jesus do que ter contato diário com a Palavra de Deus, com oração e também envolvidos na missão. Façamos isso, sejamos responsáveis, que o nome especial que nós temos de adventistas seja honrado ao pregarmos o advento de Cristo com equilíbrio, com responsabilidade, com amor e principalmente amor por aqueles que estão, né, nos caminhos errados por aí, convidando essas pessoas a sair de Babilônia e pertencerem ao movimento, ao povo remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Deus nos abençoe, nos ajude a nos mantermos fiéis, firmes, consagrados. Fique agora então com o vídeo do jornalista mestrando em teologia, Davi Boechat. Repito, ele é da área de direito, jornalismo também, e é um dos colaboradores da revista Vida e Saúde. E ele fez aí uma análise bem interessante, breve, mas que vale a pena ser assistida, e você pode também acompanhá-lo no canal dele, Davi Boechat. Muito bons os conteúdos que ele tem divulgado. Um abraço, Deus nos abençoe, nos mantenha firmes, sempre aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Fique com Deus. Na última década, mais especificamente de 12 anos para cá, período de pontificado de Francisco em Roma, muitos adventistas associaram a sua eleição a um quadro escatológico mais abrangente. O fato de existirem dois papas, um emérito, Bento XVI, que pediu licença por motivos de saúde, e um papa efetivo, um fato que já não acontecia na história da Igreja há séculos, para eles acendeu uma luz vermelha sobre os eventos finais. Na verdade, para além desse quadro e desse contexto quase que inédito, se assim a gente pode dizer, existia também uma teoria por trás que fortaleceu essa visão e esse senso de, por assim dizer, ênfase escatológica, que tinha a ver com uma teoria, a teoria dos 7 papas, que foi desenvolvida pelo pastor Samuel Ramos. Associada a essa ideia vieram muitas outras. Um livro do pastor Jonathan Conceição e logo depois também uma série de vídeos produzidas por David Gates e também por um outro líder sul-africano independente, o Walter Veit. Todas essas ideias apontam para contextos mundiais que poderiam levar ao fim do mundo e que estariam se cumprindo de forma imediata. E essas pessoas, como estudiosas, teriam percebido que essas coisas estavam se desenrolando, enquanto a Igreja, num sentido geral, estava insensível. Eles eram os portadores de uma verdade esquecida, o remanescente do remanescente. Associadas a essas ideias, muitas vezes vinham outras. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Muitas vezes essas pessoas utilizam-se de um método teológico, de uma metodologia que é problemática e por isso chegam a conclusões inéditas que outros pesquisadores não chegam. Entretanto, o que eles falam é interessante. O tom é de autoridade. E vamos lá. Quem, sendo cristão,
nunca é ver Jesus voltar logo. A mensagem parece piedosa, é interessante e enche o coração de esperança, mas parece que a cada ciclo de novas esperanças surgem novas decepções e a vida vai se tornando, pelo menos num momento, sem cor, sem graça, até que uma nova ideia surja e se renove uma falsa esperança. O Papa morreu e essa teoria virou mais uma para a história da escatologia de jornal, que muda de acordo com os acontecimentos, que nunca se efetiva e onde muitas vezes os seus teóricos não são cobrados nem responsabilizados pelas posições que têm. Mas isso não adianta. Hoje, um dia após a Páscoa, o Papa morreu. E dias atrás, no Capão Redondo, um bairro importante do interior de São Paulo, bairro, aliás, que em grande parte foi propriedade da Igreja Adventista através do antigo Seminário Adventista que deu origem ao atual UNASP. Um grande painel com o logo e o nome da igreja estampado apregoava a volta de Jesus para 2027. Novas teorias se acumulam, causam problemas e passam como se nada tivesse acontecido depois. Sobre este tema, a Unaspres, a editora universitária adventista, publicou em 2008, na época da gestão do pastor Vanderlei Dornelles, esse sim, um dos grandes especialistas em escatologia no contexto adventista, este livro, O Dia da Sua Vinda, que é resultado da tese doutoral do pastor Alceu Nunes. Esse livro é um belo apanhado histórico de como, no decorrer da história, desde a igreja primitiva, movimentos escatológicos tentaram atribuir datas à volta de Jesus. Inclusive, aqui no Brasil, isso aconteceu por volta ali do século de 1890, onde Antônio Conselheiro, isso mesmo, Antônio Conselheiro, que você estudou nas aulas de escola, nas aulas de história na escola, atribuía a volta de Jesus ao ano de 1900. Essa é uma das histórias que está aqui. E eu quero trazer para vocês uma das conclusões deste livro para que a gente compreenda um pouco desse problema. Pastor Alceu, na página 115 deste livro, vai dizer o seguinte: com respeito ainda às implicações missiológicas da datação de datas, constata-se que denominações religiosas a que pertencem esses marcadores sofrem o descrédito da sociedade. Igrejas sérias e tradicionais passam a ser olhadas com desconsideração, menosprezo e desconfiança. Algumas reportagens apresentam uma postura que provoca risos e ironia, zombando da credulidade do povo que ainda crê no fim do mundo. Algo que está supostamente aceitável à mente racional forjada pelo iluminismo do século XVIII. Cada vez que a gente promove esse tipo de ideia de escatologia furada, quem se prejudica é a missão de Deus como um todo. E a igreja, de forma específica. Não são só os adventistas que embarcam em canoas furadas. Na década de 60, 80, os assembleianos, por exemplo, tinham uma questão com a União Soviética e diversos editoriais do Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial dessa denominação, falavam sobre o papel da Rússia num contexto escatológico que não aconteceu, não se confirmou e nem mereceu uma errata por parte dos jornalistas responsáveis pelo periódico.
Mas não é sobre outras correntes escatológicas que eu estou falando aqui hoje. O que eu estou tentando lidar é com a nossa responsabilidade em fazer afirmações sérias e responsáveis, porque sem elas o nome de Deus é afetado, a credibilidade da igreja é afetada e com isso todo mundo perde. Ganha quem teve muitos views durante anos e agora não vai ter o que dizer. Meus irmãos, a marcação de datas para a volta de Jesus e essa forma de tentar manipular a realidade em prol do que diz as Escrituras traz descrédito, mas ela revela também o quanto nós vemos de forma insuficiente aquilo que a Bíblia revela e como nós menosprezamos a grandeza do Evangelho. Parece que ele não é suficiente para que a gente saia das nossas casas e evangelize. Parece que a gente precisa de um grande evento mundial acontecendo a todo momento para que a gente só cumpra aquilo que Deus nos deu como missão. Essa é uma maneira irresponsável de lidar com as Escrituras e Deus nos cobrará delas. Cobrará não só aos líderes, mas cobrará também aqueles que deixam de ouvir o apelo para que não sejam enganados e preferem dizer, me engana que eu gosto. Não é sobre esse frio da barriga da expectativa escatológica que as Escrituras querem nos informar. E por causa desse frio da barriga é que todos nós entramos em descrédito e somos colocados como loucos, lunáticos e coisa do tipo. Que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria, inclusive, para saber a quem ouvir. Sabedoria para levar a sério as Escrituras. Sabedoria para não transformar em piada aquilo que é a grande esperança da restauração final de todas as coisas, que é a volta de Jesus. Que nós possamos levar isso a sério, levar o apelo do Evangelho a sério, que o grande sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho, a pregação dos atos de Deus na história e da convicção de que Ele voltará e buscará o seu povo. Mas para isso a gente não precisa marcar data para a volta de Jesus, associar isso a Papa e outras coisas. Talvez seria muito positivo que a gente olhasse para os livros, olhasse para os eruditos, para quem está pesquisando de verdade, dedicando a vida para fazer um trabalho significativo e gerar trabalhos que podem ser levados a sério e com isso evitar vários dos problemas que nós passamos. A gente pode mencionar os comentários aí recentes da CPB, especialmente o comentário de Apocalipse, que está em algum lugar aqui, como Revelação de Jesus Cristo, do pastor Ranko Stefanovic, maior autoridade em Apocalipse hoje. Por que você não prefere comprar um livro desse a assistir vídeo ruim na internet? Vai te decepcionar menos. Que Deus abençoe e nos ajude a nos acautelar contra falsas interpretações que não nos deixam sem consequências. Forte abraço. Morreu o Papa. E como era de se esperar, começaram as especulações. Será que esse fato tem relação com as profecias do Apocalipse? Estaríamos vendo um novo sinal do fim? A resposta precisa ser bíblica e equilibrada. Apocalipse 17 não fala de nomes, mas de um sistema que ao longo da história se afastou da autoridade da palavra de Deus. A profecia descreve uma mulher que é chamada de Babilônia, símbolo de um poder religioso que embriagou as nações com doutrinas que não se sustentam nas Escrituras. Não se trata de um papa específico. A Bíblia não nos chama a contar pontífices.
mas a discernir o espírito de apostasia que coloca a tradição acima da verdade bíblica. O papado é um poder com raízes históricas profundas, mas o problema profético não é a figura de um homem, e sim o sistema que reivindica a autoridade espiritual acima da Bíblia. Por isso, Apocalipse 18 traz um chamado direto de Deus: sai dela, povo meu. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas, mas não deseja que fiquem presos ao erro. Também vemos em Apocalipse 16 uma união profana entre o dragão, a besta e o falso profeta. É a última tentativa do inimigo de unir forças religiosas e políticas contra o povo de Deus. Nesse cenário, o papado tem um papel relevante, mas nunca isolado. O foco não está em Roma apenas, mas em todo o sistema que se opõe à verdade bíblica. Nosso chamado é para a fidelidade, não para especular datas ou cargos. O Evangelho não se move por medo, mas por amor. E a melhor preparação para o fim não é saber quem será o próximo Papa, mas permitir que Cristo reine hoje no nosso coração. Mais do que teorias ou críticas religiosas, o que Deus espera de nós é um preparo espiritual profundo, baseado em arrependimento, obediência e fé. Em vez de olhar para pessoas ou cargos, olhemos para a cruz e deixemos que a verdade nos transforme de dentro para fora, porque só uma vida firmada em Cristo resistirá aos últimos dias, aos eventos finais.